Olá, bom dia. São 6h03. O programa A Notícia de Frente começa agora. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à edição de hoje. Disputa judicial continua, mas BRT pode sair do papel. Vamos falar também das eleições 2022. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então, bom dia para você, Daniel Petengil. Seja bem-vindo nesta terça-feira, dia 30 de agosto. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia a toda a nossa técnica, a você que nos assiste em todo o estado de Mato Grosso, nas grandes cidades aí no interior. Vamos que vamos. Fresquinho, né? Agora de manhã, em pleno setembro, estamos com 18 graus nesse momento. Mas é lógico que vai dobrar essa temperatura daqui a pouco. Ah, meu Deus, achei que você fosse dizer vai cair pela metade. Não, só que vai não, dobrar. Vai dobrar, né? Então, bom dia dobrado ao senhor. Bom dia dobrado. Recebo, né? Amém. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia, Daniel Petengil. Bom dia a você que acordou bem cedinho nessa terça-feira, um pouquinho mais fria, geladinha, mas como bem disse o nosso homem do tempo, Daniel Petengil, vai dobrar. E eu Pediu um extra aí, né? Pediu um extra. Pediu um extra. Bom dia a você, vamos embora. Opa, com certeza, viu, professor? Olha, neste momento, então, vou pedir para o Daniel trazer para a gente os destaques do jornal A Gazeta, que circula em todo o estado de Mato Grosso. Assuntos aí de política, economia, a polícia. Traga para a gente, Daniel. Vamos lá. Aqui a novela BRT, né? Como a Luciana já destacou. A ordem de serviço foi assinada. Liberado, o BRT vai custar mais de 660 milhões. Isso é inclusive uma previsão bastante discreta, né? Pode ser mais do que isso. E aqui a foto do governador Mauro Mendes mostrando a caneta, né? Segundos antes de assinar ontem a ordem de serviço das obras. Ao lado, uma matéria interessante de política. Fundo eleitoral. Siglas privilegiam caciques e políticos que tentam a reeleição. Isso na divisão do bolo do fundo eleitoral. Quem tem prioridade é quem já está nos cargos ou quem já é os caciques dos partidos, né? Os repasses milionários vão para eles. Passaporte não liberado. Justiça nega pedido de genro de Arcanjo para viajar aos Estados Unidos. Ele gostaria de disputar uma competição esportiva lá e é o genro que é apontado como sucessor do Arcanjo nos negócios dele, né? 7 de setembro, o comércio poderá funcionar no feriado, normalmente. Vou chamar atenção para essa matéria aqui da inclusão social. Censo chega aos quilombolas pela primeira vez. A reportagem do jornal A Gazeta esteve lá nessa comunidade quilombola, comunidade Lagoinha de Baixo, em Chapada dos Guimarães. Foi ontem, né? Aqui já os recenseadores chegando e conversando com um morador ali da região. Muito interessante essa matéria do André Souza, fotos do Chico Ferreira. Um refresco. Cuiabá e Mato Grosso tem o etanol mais barato do país, proporcionalmente, né? Aqui o etanol aqui em Mato Grosso, em Cuiabá, caiu no menor nível do Brasil. Matéria interessante. E aí são essas as principais chamadas do jornal A Gazeta com você, Luciana Gabriel. Obrigada, Daniel Petengil, por trazer para a gente os destaques e vamos falar sobre alguns temas. Me chamou a atenção o fato do IBGE pela primeira vez, né, estar também falando e pesquisando os quilombolas. E vou até reforçar aqui que, alfinetando um pouquinho, né, o debate presidencial, pelo menos essa temática acabou ficando um pouco de fora por parte dos presidenciáveis e também, claro, né, daqueles que coordenaram as perguntas e até mesmo os presidentes, os presidenciáveis poderiam ter tocado nesse assunto. Afinal de contas, é a população brasileira, a maioria, professor, a maioria, em mais de 50%, tem a composição da etnia negra. Então, ou seja, é preciso realmente também trazer isso à discussão. Um outro tema que ficou também de lado, normalmente, infelizmente, não só na questão da corrida presidencial, mas também aqui, por conta das campanhas eleitorais para prefeito, para governador, né, você não vê de forma incisiva planos, né, muito bem direcionados para os PNS, portadores de necessidades especiais, né? Algo que deveria ter um pouquinho mais de sensibilidade, um pouquinho mais de atenção, a meu ver, né? Você viu que um debate longo, né, razoavelmente propositivo, mas muitos ataques, ainda muito ódio, muita intolerância, né? O que ninguém merece, apesar de dar muita audiência, isso é fato, né? Porque nós temos torcedores, eleitores torcedores, né? Na maioria das vezes,
Mas esse tema de PNS, realmente, portadores de necessidades especiais, com projetos específicos, eu acho que deveria ter um pouquinho mais de atenção. E já vai um recado aí para os candidatos ao governo do Estado de Mato Grosso, para que incluam dentro do seu plano de governo, né, projetos desta natureza. E muitas vezes os governantes estaduais deixam nas mãos dos prefeitos, né? Para que adequem, por exemplo, a cidade aos PNS. E isso acaba não acontecendo também. Não tem apoio do Estado, não tem essa consonância com as gestões municipais. E acaba que as cidades ficam aí de forma não adequada para os cadeirantes e os demais portadores de necessidades especiais. Ok, senhores, obrigada, viu? Bom, mas ainda tem tempo para isso, né? Sim. E as discussões vão se ampliando. Bom, e agora eu vou para uma participação ao vivo com o repórter Antônio Carlos Silva, que vai trazer para a gente informações importantíssimas aos eleitores, porque tem punições em relação aos eleitores que cometerem crime no processo eleitoral. Então, vamos ao vivo com o Antônio Carlos Silva. Antônio, conta para a gente onde você está e traga, por favor, todas as informações essenciais aos eleitores. Bom dia, querido. Bom dia, Luciana, Haroldo, Daniel e a você que acompanha a Notícia de Frente. Nessa terça-feira, Cuiabá amanhecendo aí com 18 graus. Estamos aqui com a nossa equipe na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, a popular Avenida do CPA em Cuiabá, em frente à Superintendência da Polícia Federal. Isso para trazer a notícia sobre as eleições 2022. No pleito deste ano, a pessoa que for presa cometendo crime eleitoral não vai para aqueles tradicionais cadeões. As pessoas presas praticando crime eleitoral serão conduzidas para cá, para a Polícia Federal. Nas cidades do interior que tiver unidades da PF também serão encaminhadas para lá. Agora, onde não houver unidade da Polícia Federal, as pessoas presas que foram flagradas praticando crimes eleitorais serão encaminhadas às delegacias da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso. Em caso de prisão em flagrante, o auto de prisão será lavrado na PF ou na delegacia da Polícia Civil. Em 24 horas, a pessoa presa será apresentada à Justiça para audiência de custódia. Se for aquele conhecido TCO, o termo circunstanciado de ocorrência, esse será lavrado na PF ou na delegacia, e aí as pessoas acusadas serão intimadas para comparecerem à Justiça em data determinada. Essas novidades, Luciana, Haroldo, Daniel e a você que acompanha a Notícia de Frente, foram tomadas no pleito deste ano. A extinção dos cadeões e o encaminhamento das pessoas presas que estão sob acusação de crimes eleitorais para unidades da Polícia Federal ou delegacias da Polícia Civil. Essa foi uma decisão do GGI, que é o Gabinete de Gestão Integrada. A extinção dos cadeões e o encaminhamento das pessoas presas para esses locais foi um entendimento como forma aí de segurança das forças de segurança e também da Justiça Eleitoral. Qual que é o objetivo disso? É garantir mais efetividade e prevenção e combate aos ilícitos eleitorais no dia 2 de outubro. Também busca coibir os crimes eleitorais e evitar tumultos na data da eleição. Luciana, Haroldo, Daniel e a você que acompanha a Notícia de Frente, até daqui a pouco. Pouco com outras informações. Obrigada, Antônio Carlos Silva, falando ali diretamente da Polícia Federal para trazer para a gente essa mudança, essa modificação. Há quantos anos, Daniel, quantas eleições, né? Nós acompanhávamos os cadeiões justamente porque eleitores descumpriam a legislação e, infelizmente, acabavam, né, sendo detidos. E toda eleição sempre tem, infelizmente, eleitor que acaba ficando lá preso. Sim, por uma questão de logística, até de facilidade de encaminhamento, eram escolhidos ginásios, né? Ali na região do CPA sempre foi um ginásio utilizado pela Justiça Eleitoral como cadeião, né? Logicamente não enchia muito, mas em outros pleitos houve muita gente que foi detida, né? Fazendo boca de urna, tudo passava de dezenas ali de detidos. Por isso que eles escolhiam espaços mais amplos, né? Agora o prédio da Polícia Federal foi bem reformado, era um prédio antigo, ficou acho que 2 anos fechado ali, ou quase 3. Agora o prédio foi remodelado, mas ainda assim existe acho que na minha opinião, um problema ali de
acesso, né, até a carceragem da Polícia Federal, porque você tem que utilizar escadas ou os elevadores, mas de qualquer forma acho que o GGI e a própria Polícia Federal deve ter bem mapeado isso, né? Não creio também que vai haver um grande volume de prisões, né, já que os partidos sabem que tem que segurar um pouco a onda dos cabos eleitorais, isso no dia da votação. E então essa grande mudança, né, em relação à eleição deste ano, né? Não são poucas cidades de Mato Grosso que têm unidades da Polícia Federal, nós temos Cáceres, Sinop, Rondonópolis, né? Nas demais vai continuar sendo ou em escolas, né, ou em ginásios nos demais municípios. Obrigada, Daniel. Bom, professor Haroldo Arruda, é a diferença, né, do eleitor consciente, do eleitor que quer transformação, para o eleitor que é torcedor, porque a gente presencia, infelizmente ainda, né, ao final de grandes duelos futebolísticos, aquela guerra, o desrespeito, e também acaba trazendo esse mesmo tipo de perfil para alguns eleitores. Não vou dizer a maioria, porque a maioria é civilizada na hora de prestar, né, o seu voto e exercer a sua cidadania. Mas sempre tem aqueles que acabam fazendo arruaças, digamos assim, desrespeitando a legislação. Existe uma distância muito grande entre o eleitor preparado, consciente, que tem uma boa formação política, equilibrado e com bom senso, né, do eleitor que é absolutamente torcedor. E na maioria das vezes quem acaba cometendo algum tipo de excesso é o eleitor torcedor. Aquele cabo eleitoral que quer fazer qualquer coisa não é necessariamente para que o seu candidato se eleja, mas consequentemente para que o seu emprego esteja garantido. A maioria dos cabos eleitorais tem uma segunda intenção, né, até porque está recebendo alguma coisa nesse sentido, né, e está apoiando muitas vezes sem nenhuma motivação política, mas muito mais uma motivação pessoal. É um emprego para o filho, um emprego para a filha, alguma coisa algum benefício para ele de alguma forma, né? E normalmente essas pessoas trabalham exatamente nesse sentido. Então a questão ideológica, a questão política fica para trás, né? E ele faz qualquer coisa para defender aquilo que pode ser seu, né, num futuro próximo. E ele briga, digo até o seguinte, pode até ser que nós não tenhamos aí crimes eleitorais, né, ou um número menor por conta desse acompanhamento ostensivo da própria Justiça Eleitoral, de aplicativos de Pardal, o aplicativo da OAB, que é recente e pode ajudar nas denúncias, né? Mas eu acredito que a intolerância, infelizmente, vai prevalecer e um bom termômetro será o 7 de setembro agora. O 7 de setembro agora vai dar para a gente ver exatamente de que forma o nosso país está absolutamente polarizado e de que forma as pessoas vão tentar conviver durante a eleição, né? O que eu acho extremamente difícil, porque as agressões continuam fortemente nas redes sociais, principalmente. É impressionante a quantidade de memes, a quantidade de vídeos, de fake news, de montagens, de deepfakes nas redes sociais, principalmente na plataforma chinesa TikTok, né? A Justiça Eleitoral se comprometeu em fazer um pente fino, em acompanhar tudo isso, tentar evitar as fake news, mas foi o que eu disse lá atrás. Está tendo muita dificuldade mesmo. Eles estão fazendo, Daniel, um tipo de divulgação velada, sabe? Uma montagem velada que acaba te confundindo, né? Confunde aquele internauta que está ali acompanhando aquela... Porque você não sabe se a fala é realmente daquele candidato. A montagem é tão bem feita, mas tão primorosa, assim, do ponto de vista técnico, né? Que realmente fica muito difícil. Eu acho que isso interfere bastante, mas muito naquelas pessoas completamente sem nenhum tipo de formação política ou esclarecida com relação a uma determinada situação. Desafio gigante da Justiça Eleitoral. Essa eleição vai ser atípica por esse motivo realmente. Impressionante. Eu lembro que no passado, a principal preocupação da Justiça Eleitoral era no dia da votação com aquelas bocas de urna, que eu mesmo fui abordado na quadra anterior onde eu ia votar, por pessoa, e vota no fulano. Isso não pode, né? Isso aí, se a pessoa for pega fazendo isso, tentando pressionar qualquer outro eleitor a votar em determinado candidato, pode ser preso em flagrante, mas isso acontecia de forma mais livre. Hoje não acontece mais. Este ano, em 2022, a principal preocupação é com esse clima de violência mesmo, né? A Justiça Eleitoral daqui, o TRE, já adquiriu, com o apoio da PF, mais de 30 drones, né? Os drones vão ficar mapeando os locais de votação, os principais pelo menos, né? E vai ter essa preocupação com esses atos aí de confronto, de violência,
Até o ministro Alexandre de Moraes chegou a recomendar que alguns estados fizessem a compra de detectores de metais para ver se a pessoa não entra armada. Mas não tem como, né? Não tem como. Por exemplo, o estado de Mato Grosso não tem como comprar 2.000 detectores de metais, são muitos pontos de votação. Então, vão ter que confiar realmente no esquema de segurança da PF, da Civil, da Polícia Militar, né? Todas conjuntamente trabalhando, o Exército, para que impeçam e pelo menos reduza a possibilidade de confrontos. Tem muitos vídeos, inclusive, contrariando essa determinação do Supremo Tribunal Federal, do Alexandre de Moraes, com relação à não utilização do celular lá durante a votação. Mas muitos vídeos, inclusive, de pessoas, jornalistas, né? Alguns ligados à área da justiça, dizendo o seguinte: olha, o mesário não tem poder de polícia, ninguém vai tirar o celular da minha mão na hora que eu for votar. Você imagina isso na mídia, entendeu? O problema que você cria numa situação como essa. Você está entendendo? Uma vez que é uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal, com uma determinação dessa, entendeu? Vindo do Supremo Tribunal Federal, vai fazer o quê? Né? Você tem que acatar uma regra, uma lei, paciência, né? Por mais que você não concorde, né? Eu não concordo, né? Mas eu não posso também ir lá com o celular e votar. Mas existe uma campanha contra exatamente essa determinação, aí é que eu acho que existe um problema gigante. Com certeza, Você tá porque como o senhor mesmo disse... Também acho que é o seguinte, o mesário nenhum que está ali 7 horas da manhã vai querer arrumar confusão. Eu penso dessa forma. Mesário nenhum vai querer arrumar confusão, né? Então, eu particularmente acho que não vai ter tanta essa fiscalização de celular, tipo, dar o celular, sabe? Sim, claro. O ambiente está tão acirrado, já acho que vai muito do bom senso do eleitor. Exatamente. Né? Para evitar confronto. Não, então não leva o celular, então deixa em casa. É questão de 5 minutos. Né? Você vai lá, vota e volta para casa. Então, para evitar esse desgaste. Mas tem um cara que gosta de confusão, né? Pois então, já vai lá pensando. O cara já vai pensando na confusão, entendeu? Trata-se do Tribunal Superior Eleitoral, um novo regramento. Então, e quem desrespeitar vai cair lá no artigo 312. O que estabelece o artigo 312? Pode ter até prisão de 2 anos. É claro que talvez a mão não seja tão pesada assim da justiça caso alguém realmente faça, professor, um desrespeito com essa normativa. Mas a finalidade eu considero sim importante, porque estamos vivendo uma temporada recorde de fake news. E isso, Daniel, vai sim, com certeza, pelo menos tentar coibir a fake news. Nós estamos falando aqui dos esforços da Justiça Eleitoral em combater com a desinformação, porque a desinformação, gente, ela nasce todos os dias e cresce assim, ó, de uma forma absurda. E aí atrapalha o eleitor, não é salutar. Já imaginou você aí diante dessa polarização? Quantas pessoas mal intencionadas iriam fazer foto, iriam provar que a urna está com problema, ou iriam fazer, gente, outras invenções, acaba tentando provar que realmente não foi aquilo que ele depositou na urna, clicou lá. Então, ou seja, isso eu duvido que não ia existir, Daniel, porque infelizmente nós estamos vivendo essa temporada aí de mentiras. Então, eu considero, sim, uma normativa salutar para os eleitores. O que nós precisamos é colocar, de fato, um pouquinho mais de equilíbrio e de paz nesta eleição 2022. E a função de todos nós, professor, aí ninguém gosta de viver sobre regramentos, gente. A humanidade é assim, mas é preciso ter regramentos e é preciso respeitar para que a gente possa ter mais harmonia, um ambiente em que todos têm o direito de respeitar o direito do próximo. Exato. Vai com o espírito desarmado, respira fundo. Exato. Fala, não, vou exercer a minha cidadania hoje aqui, mas pensando no futuro do país, né? Não pensando em tentar arranjar confusão com o seu adversário, né? Se sair já com a maioria com essa mentalidade de casa, já é uma grande evolução, né? Claro, com certeza. Bom, vamos agora mudar um pouquinho de assunto, sair só um pouquinho das eleições 2022 e entrar em mobilidade urbana, porque ontem o governador Mauro Mendes já assinou, então, com certeza, nesse momento aqui teremos o BRT, mas olha, pelo menos ainda a gente não significa um selo de paz entre os gestores, o governador Mauro Mendes e o prefeito da capital. Mas vamos então conferir agora a reportagem desta assinatura da liberação do BRT. A previsão é de que as obras do BRT em Cuiabá e Várzea Grande comecem daqui a 6 meses ou até daqui
a 1 ano. Esse tempo é necessário para que o consórcio BRT Cuiabá, formado por 2 empresas, a Nova Engemix e Heleno e Fonseca, façam os projetos básico e executivo da obra. Após o início das obras, elas devem durar 30 meses, ou seja, 2 anos e meio. Primeiro passo, o consórcio vai se mobilizar, ele vai mobilizar a equipe dele, então tem uma fase de projetos. Nós licitamos por RDCI, em cima de um anteprojeto, então agora o consórcio faz o projeto básico e executivo. Nós vamos fazer isso por etapas. Assim, nós dividimos os corredores em trechos, o consórcio entrega o primeiro trecho de projeto, a Cinfra aprova, aprovado aquele trecho, ele inicia a fase de obra, mas continua dando andamento nos outros trechos. Então ele é por fases, entrega uma parte de projeto, o Estado aprova, inicia a obra daquele trecho. Entrega mais uma fase de projeto, o Estado aprova e inicia a obra daquele trecho. Vamos solicitar à empresa para que ela comece a fechar aquela ferida. Vamos passar uma pomadinha ali, porque é um absurdo aquele troço continuar daquele jeito. Absurdo. Então vamos pedir urgência no detalhamento dos projetos, que eles estão muito bons. Os projetos estão muito bons. Fazendo o detalhamento, a gente já começa as obras. Agora, o que é o mais importante de tudo isso aí é que nós vamos resolver. Na medida que não podia estar pagando tão caro a população, pagando os empresários, pagando aqueles que dependem todos os dias de passar nessa avenida, que tem talvez os maiores movimentos do estado de Mato Grosso, algo parecido em torno de 30 a 35 mil carros, né? Demanda o Cuiabá-Várzea Grande dia. Isso tem causado não só prejuízo ao comércio, aos passageiros do transporte coletivo, mas, sobretudo, causado inúmeros acidentes. Eu não vejo nenhuma dificuldade de sair de VLT para BRT. Inicialmente já foi mudado esse modal lá atrás, de quanto a sua pactuação, da sua contratação, seria o quê? BRT. Aí, por não sei que carga d'água, por interesse econômico, financeiro, mudaram para VLT. E o que ocorreu? Nenhum nem outro. A obra do BRT em Cuiabá e Várzea Grande custará 468 milhões de reais a serem pagos pelo governo de Mato Grosso. O estado ainda terá de gastar mais 200 milhões de reais para a compra dos ônibus do BRT. Os veículos vão funcionar a bateria de lítio, para não encarecer o preço da tarifa do transporte. A tarifa, inclusive, deverá ser definida junto às prefeituras de Cuiabá e Várzea Grande, devido à interligação com o sistema de transporte municipal das 2 cidades, como também o intermunicipal. O estado também tem consciência de que as obras do BRT dependem de autorização das prefeituras de Cuiabá e Várzea Grande. É um contrato de obra previsto para 30 meses, uma obra de 468 milhões de reais. É um RDCI, é um regime diferenciado de contratação, cujo projeto executivo é por conta de quem foi contratado. Então, nos próximos meses, eles vão fazer esse detalhamento, submeter à aprovação da Secretaria para o início efetivo de obras. O novo governador pode, rever qualquer decisão diante do anterior. Isso é natural, em qualquer área, em qualquer... se ele quiser rever. Agora vai ter que convencer a população de Mato Grosso que ele quer fazer isso, quer gastar o dobro do valor nesse modal e quer fazer a população de Cuiabá e Várzea Grande pagar o dobro da tarifa. Se ele convencer disso, paciência. Bom, pelo menos aí um novo capítulo e desta vez nós temos então, professor, quase a certeza ou a certeza de que realmente teremos o BRT diante do que aconteceu ontem lá no Palácio. Eu acho que quase a certeza, né? Por quê? Vou te explicar. Inclusive ontem houve uma manifestação do conselheiro do Tribunal de Contas, Antônio Joaquim, dizendo o seguinte, olha, está ainda em julgamento um pedido do governo de mudança de modal no Tribunal de Contas do Estado. Eu acho que seria muito mais prudente por parte do governador, e aguardar esse julgamento para depois assinar essa ordem de serviço. E não foi o que aconteceu, pelo menos foi o que orientou aí o conselheiro do Tribunal de Contas, Antônio Joaquim, de forma prudencial ao governo do Estado. Eu acho que certamente o Tribunal de Contas do Estado irá aprovar essa mudança, e dar continuidade à questão do modal do BRT. A pergunta que ficava no ar até ontem à noite foi, e aí, vai para onde esses 2 bilhões de reais? Como é que vai fazer com esses 2 bilhões de reais? Parte deles na implantação do VLT com vagões,
e outra parte com manutenção. Como é que a gente vai fazer com isso? Então, isso sim é um objetivo importante por parte do governo do estado de tentar reaver parte do que foi investido, né, ou dar um direcionamento naquilo que foi empregado no VLT. Ou seja, precisa vender para algum lugar. Me parece que a resposta já existe. Parece que o governo da Bahia, né, pode estar em negociação com o governo. Mauro Mendes descarta as possibilidades. Jaime Campos diz que provavelmente vão vender os vagões para a Bahia, né? A verdade é o seguinte: o BRT está aí, né? É praticamente uma imposição do governo do estado de Mato Grosso, enterrando com o VLT 2 bilhões de reais, que é o que foi empregado. Isso é fato. Eu sempre fui um defensor do VLT, mas aceito. Vou fazer o quê? O que eu posso fazer? Não posso fazer nada, como muitas pessoas aceitam. O que eu não aceito é realmente nós não temos aí uma resposta clara, primeiro, para as pessoas que criaram esse modal, essa ideia de VLT, que não foi uma má ideia, mas foi projetado para corrupção. Todos os envolvidos estão absolutamente soltos. E isso eu fico absolutamente indignado, né? Porque causou um dano gigante à nossa cidade, fazendo com que a cidade ficasse cada vez mais feia, rachada e horrível. Isso é um ponto importante, tá? E outro é o seguinte: cadê o destino do dinheiro? Cadê o dinheiro que foi empregado? Como é que a gente vai fazer? Vai ficar por isso mesmo? Né? Eu acho que a gente tem que cobrar tudo isso, né? Porque todos nós sabemos, inclusive na própria delação do Silva Barbosa, foram 18 milhões de propina os envolvidos com essa história toda de VLT, agentes públicos, 18 milhões de reais só de propina, e com uma condição: a empresa que vender os vagões, que os vagões fossem entregues antes da finalização da obra. Isso aqui é mais irresponsabilidade, né? Maior crime do que isso, e todos os envolvidos estão absolutamente soltos, livre, leve, soltos, e mais ricos do que estavam à época que foram, de certa forma, alguns condenados, outros com delação premiada, seja o que for. Saíram muito melhor do que entraram, ou seja, configurando sobretudo aquilo que a gente sempre fala aqui, na maioria das vezes, infelizmente, o crime compensa. Daniel Pettengiu, sabemos que uma intervenção é realmente algo importante para a região metropolitana, esse corredor aí viário, Cuiabá e também Várzea Grande. E nós temos aqui nesse momento já os dois prefeitos chancelando a chegada do BRT ou não, Daniel? Não, o Calil Baracate, pelo lado de Várzea Grande, sim, ele já é muito mais, aceitou, mais favorável ao BRT, a esse sistema, esse modal que o governo já escolheu. Agora, a resistência está aqui na capital, né? Com o prefeito Emanuel Pinheiro, que ameaça mais uma vez, sinaliza em não liberar o início das obras aqui em Cuiabá. Até o próprio senador Jaime Campos pediu um pouco de calma, de bom senso. Ele está tentando fazer esse meio campo entre os dois, governador e Emanuel, né? Mas realmente, se o governo do estado já decidiu e assinou essa ordem de serviço, estando os projetos básicos executivos prontos, daqui a alguns meses, realmente vão começar as obras do BRT. Não seria, pelo menos na minha opinião, o ideal, porque como disse o professor, eu também concordo, poderia ter sido sim o VLT, né, um modal muito mais moderno. Houve essa venda de sonhos aí para nós, para a população aqui da Baixada Cuiabana, e acabou sendo só uma ilusão. Isso não aconteceu, né? Ficaram cicatrizes aí de um período muito ruim para a história de Mato Grosso, que foi dessas obras que não deram certo. E pelo menos agora com o BRT, já que foi essa a escolha, né, a cidade vai poder se recuperar um pouco, Cuiabá e Várzea Grande, dessa cicatriz aí. Só lembrando que desses 468 milhões, eles serão aplicados na formação dos corredores e da estação principal do BRT. Outros 200 milhões, como já destacou o Antônio Carlos, são para a compra dos ônibus. Esses ônibus que o Emanuel Pinheiro adquiriu vão ser usados? Não. Tem que ser comprados novos ônibus articulados, elétricos, movidos a bateria, né, para poder passarem ali nos corredores do BRT. E ainda existem outras contas, como desapropriações de alguns imóveis para adaptação ali em determinados pontos da cidade, como precisar ter alargamento de pista, né? E essa conta também ainda não está inserida aí nesses 468 mais 200, por isso que a matéria da Gazeta deu que seria mais de 660 milhões, pelo menos, né, o custo da implantação do BRT
aqui. E né, outros, vai realmente. precisar de um número maior de ônibus. Exato. Para um número atender a maior. mesma demanda. E- Porque, veja bem, à medida que um ônibus está carregando, você tem que botar o outro na Exato. pista, na linha. É elétrico, né? Elétrico. Quer dizer, então, Então, o custo enfim. a longevidade dos veículos também. Em relação ao VLT, existe ainda, ontem o governador falou, que vai reforçar, pedir celeridade para a Justiça para julgar a ação em que o governo pede o ressarcimento de 1 bilhão e 200 milhões por parte do consórcio, porque entende que o consórcio é que não executou a obra de uma maneira correta e deve devolver todo o valor, recurso público que foi pago, incluindo os vagões. É por isso que o governo não admite oficialmente que está tentando vender os vagões. Porque, na visão do governador, esses vagões não são dele, não são do governo. Mas, em contrapartida, existe sim essa negociação, até o próprio Jornal Gazeta já deu, em meses passados, que veio uma comitiva da Prefeitura do Rio de Janeiro, né, aqui, documentado, com fotografias, com e-mails, inclusive, né, para tentar, para conhecer os vagões do VLT daqui de Cuiabá e com intenção clara da compra desses vagões para o Rio de Janeiro, que lá na gestão do Eduardo Paes, o prefeito do Rio de Janeiro, ele está dando muita prioridade à expansão do VLT para outras regiões da capital. E por isso ele tem interesse claro aqui nos vagões aqui de Cuiabá, aqui de Mato Grosso, e também a Bahia agora aparece como interessado. E pelo grau de dificuldade para vender esses vagões, você imagina a que preço vão entregar isso? Para pensar, ninguém quer. Né? Eu não sei se Não bem tem assim, demanda se pra ninguém isso, quer, quer dizer, porque como é que vamos faz? lembrar, professor, Porque que uma ele tem- comitiva do Rio de Janeiro já esteve aqui para ver os vagões. Aí agora o próprio senador Jaime Campos já falou sobre o estado da Bahia. Então, aparentemente, não é algo impossível de fazer a venda. O que não pode é continuar parado, né? É que Mas os é porque o vagões- Daniel lembrou muito bem dessa questão. Tem que ser por debaixo dos panos nesse momento para ter esse desembaraço judicial, porque lembra a confusão que foi e a falta de resposta efetiva do governo quando foi questionado o que a comitiva do Rio de Janeiro estava fazendo aqui, vendo os vagões, já que não era possível fazer a venda, a Porque comercialização. os vagões, tem um detalhe importante aí, os vagões eles são fabricados de acordo com o traçado do VLT. Se você tem um traçado diferente, provavelmente os vagões serão diferentes, né? Então, é isso que esse encaixe que tem que dar perfeito na Bahia, tem que dar perfeito no Rio de Janeiro, para poder dar jogo. São Esse é o quase sob primeiro encomenda, passo. É uma questão técnica, entendeu? Agora, se você não tem essa premissa básica, fica difícil, né? Bom, nesse momento vamos então à charge do jornal A Gazeta, que de forma brilhante traz para a gente esse enredo do VLT e BRT chegando aí na sua tela. Vamos lá então. Olha só, o governador falando o seguinte: é isso, o VLT é página virada. Emanuel Pinheiro dá resposta, só até a página 2. Daniel Petengil, será isso mesmo? O prefeito Emanuel Pinheiro, como a gente já colocou aqui, de fato, não se deu por vencido, não. porque tomou para ele uma disputa pessoal. Não vai engolir a seco isso realmente, né? Ele já demonstrou que pode ir até as últimas consequências. Foi, inclusive, com uma medida judicial em Brasília para tentar bloquear de forma definitiva aí o BRT, e ele também vai continuar nessa linha, né? E é muito difícil a gente imaginar que haja uma conciliação entre os dois, né? É só por cima do meu cadáver. Pois é. Palavra Falou deles. assim, né? Exato. Só por cima do meu cadáver, né? Já volto a dizer, são dois arianos, não vão entregar nunca. Emanuel Pinheiro não vai deixar barato essa história toda. Escuta o que eu estou dizendo. Só pra que você. no meio tem a sociedade que precisa É por de isso, mobilidade claro, urbana, né, claro, professor? Ou o exatamente. VLT ou o Jaime BRT tem que ter. pedindo bom senso, é exatamente nesse sentido. Ótimo, fazer vamos mediação. então verificar quais foram Vamos. as declarações de Jaime. Pintando aí na sua tela, vai chegar então sobre o fato de o senador ter um tom mais diplomático, mas mandando um recado. Vamos então também ao à parte do jornal A Gazeta, chegando aí para a gente. Vamos conferir então as declarações do senador Jaime Campos, União Brasil, que resolveu tomar claramente partido nesta novela BRT versus VLT. Aliado do governador Mauro Mendes, do mesmo partido, e amigo há décadas do prefeito Emanuel Pinheiro, o senador pede bom senso do prefeito, que não quer nem ouvir falar em BRT e promete lutar até o fim. Agora, impetrando todos os recursos possíveis na justiça brasileira.
Pinheiro deveria se preocupar com os processos que pedem a devolução dos recursos públicos desviados do VLT, disse o senador em evento no Palácio. Daniel, explica pra gente por que o Pinheiro, o prefeito da capital, deveria se preocupar então com o que exatamente ponderou aí o senador Jaime Campos. Conta pra gente por quê. Isso, a expectativa, aliás, que todos têm, né, de que haja um desfecho nesse embate jurídico, né, aqui na Justiça Federal, mas parece cada vez mais longe para ter um desfecho. A gente não tem notícia de nenhum encaminhamento, andamento mais significativo nessa ação, né? O governo do estado acha que realmente o consórcio é integralmente responsável por tudo e deve devolver esse mais de 1 bilhão aos cofres públicos. Já o consórcio também tem a sua verdade ali, né? Já se estabeleceu e está difícil de ter uma conciliação entre ambos. A gente espera aí que haja definitivamente logo uma decisão judicial que indique que cabe com essa novela, mas a gente não tem nenhuma sinalização em relação a isso. Na verdade, o Jaime Campos, né, com essa fala dele, está convocando agora o prefeito Emanuel Pinheiro a fazer o que ele deveria ter feito lá atrás, até porque ele era fiscalizador das obras da Copa, lembram disso? Né? Então, ele está cobrando o seguinte, olha, não resista, deixa como está, mas cobre, sobretudo, a questão dos processos que pedem a devolução daquilo que foi desviado. Eu acho que está coerente, está equilibrada a fala do Jaime Campos nesse sentido. Ótimo, professor. Bom, vamos às mensagens. Já vou aqui agradecer, porque, olha, muitas mensagens, a cada dia está aumentando. Não vou conseguir ler todas, não por conta do vocabulário dessa vez, mas diante da imensidão. Agradeço muito. Então, vamos às primeiras mensagens desta terça-feira, chegando aí na sua tela. Olha só, é para a gente dar um pouquinho de risada, descontrair aqui com essa primeira mensagem. Gente, vão cavucar Cuiabá de novo, falando com o linguajar cuiabano, Alan Sérgio do Copamil. Olha só, Alan, que inversão. Geralmente, Daniel e professor, a população fica tão feliz quando tem uma grande intervenção, uma grande obra, afinal de contas, é para trazer mais qualidade de vida aos cidadãos. Mas se tratando daqui, a gente tem um histórico tão negativo, tão péssimo, que fica a desconfiança. Vão cavucar? Será que vão terminar dessa vez? O que será dessa obra? Será que vai ter qualidade? Pois é, professor, que situação. Uma capital da qual os seus moradores têm traumas. Obrigada pela palavra. Exatamente isso. Que tristeza. É uma tristeza. E tem um detalhe importantíssimo que é extremamente salutar quando você fala em mercado, em determinadas situações, que se chama competitividade. Com o BRT, você praticamente não vai ter essa premissa, você não vai ter essa condição, né? Com o VLT seria diferente, porque você teria, por exemplo, o transporte coletivo normal, que nós já temos aí, que infelizmente de péssima qualidade, considerando os piores do Brasil, e o VLT, quer dizer, quanto mais modais você tiver, mais possibilidades de transporte coletivo você tiver, melhor para o usuário. Ou seja, ele pode escolher, esse é mais caro, não tem problema, eu posso pagar um pouco mais, pago um pouco mais e pronto, acabou. Então, o monopólio, teoricamente, ele vai continuar nas mãos, sabe-se lá de quem, das mesmas pessoas. Ou seja, o usuário, Daniel, não vai ganhar absolutamente nada com isso. Ele vai ter um modal novo, não necessariamente moderno, pelo menos o meu entendimento é esse, e gostaria de ser respeitada a minha opinião nesse sentido, tá? Não necessariamente moderno, que não projeta para o futuro, porque o futuro não é BRT, né? Só você olhar as principais capitais. Aquelas que têm BRT sonham com VLT num futuro mais próximo, né? Então, eu acho assim que trocamos 6 por meia dúzia, né? E acredito também que deva ter muito lobby político por trás de toda essa manobra, de toda essa forma de implantação, de mudança de modal. E o que me deixa mais magoado ainda é não ver esforço realmente significativo por parte da nossa bancada federal, junto ao Ministério das Cidades, para se ter recursos, para fazer viabilizar o VLT, como em outras capitais acabaram conseguindo. Obrigada, professor. Bom, gente, eu ia ler muitas mensagens, mas elas vão ficar aqui para o segundo bloco, tá? Continue conosco, vou com certeza ampliar esse momento de interatividade. São 6 horas e 42 minutos, voltamos já já.